Você também sentiu isso com seus pacientes? De fato, com certeza, né? A gente passou a observar isso mais na pandemia. Na verdade, a pandemia ela trouxe uma mensagem, né, Carla, muito importante, da gente parar um pouco, olhar para si, né, onde não se tem mais tanto para onde fugir. E nós acabamos experienciando esse desconforto emocional mais intensamente, né? Então, experienciando mais o medo, a perca, né, o sofrimento. E aí, diante desse desconforto emocional, realmente, né, a gente percebeu esse aumento. Né? A Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela traz outro dado preocupante. A depressão atinge 5,8% dos brasileiros, taxa que está acima da média global, que é de 4,4%. Isso é preocupante. Com certeza. Então, assim, os brasileiros, eles tendem, a gente vê que realmente os números são maiores, né, como você está falando, e eu acredito que por conta, né, que pessoas mais vulneráveis a essas crises, né, sentem esses fatores estressantes mais intensamente, né? Então, fatores como a desigualdade social, fatores como a violência doméstica e a violência nas ruas, né? Então, essa preocupação com a manutenção financeira, esse medo, eu recebo muitos pacientes com essa demanda, o medo frequente de sair nas ruas, né, por conta da violência. E aí tudo isso vai intensificando realmente essas crises, né? Todo esse quadro abalam a harmonia da família, abalam realmente, né, toda a nossa saúde. E essa incerteza que a gente vive, né? A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? E, infelizmente, a gente tem aí um agravante, que são as pessoas muito tóxicas, né? E, especialmente, assim, a rede social, ela é maravilhosa, ela é ótima para quem sabe usar, quando a gente usa para o lado positivo. Mas, infelizmente, a rede social, ela acaba sendo um gatilho para essas pessoas que estão passando por problemas, né? A gente fala muito, eu falo muito isso com meus pacientes, a importância, sabe, Carla, da vigilância dos nossos hábitos em relação a isso, né, a esses excessos de informação, até mesmo o cuidado com as redes, né, com o que a gente está consumindo. Inclusive observar os nossos filhos, os pequeninos, que cada vez mais estão indo para a internet, estão indo para a rede social. Às vezes, assim, é o pai, a mãe, a gente sabe que a vida da gente é muito corrida, trabalha bastante, mas às vezes, assim, não está dando atenção para o que o filho está olhando. Ah, deixa meu filhinho ali com o celular para entreter ele, porque ele vai passar o tempo e tal. Mas não observa o que está acontecendo. Vigilância se torna ainda mais necessária, né, diante da nossa rotina, diante da exposição que nos encontramos hoje. Sim, é uma exposição muito grande, muito né? grande, muito grande. Por isso é tão importante, né, esse fortalecimento da nossa saúde mental em relação a isso. E tem uma coisa que me deixa muito triste. Quando eu escuto ou quando eu vejo algumas pessoas que falam que depressão é frescura, que depressão é bobagem, né? Tem muita gente que fala isso, gente. Por favor, não façam isso. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que prestar muita atenção em alguns pontos que passam a ser colocados em pauta para as pessoas que estão passando por um problema de depressão, de ansiedade, porque vem os sinais, às vezes a gente não observa, né? Com certeza, né? Então, assim, isso vem diminuindo, graças a Deus, né, Carla? A conscientização, ela está, né, aumentando, mas a gente observa muito ainda isso no senso comum, né? Essa ideia de que o adoecimento mental é bobagem, é frescura, e acabamos não nos atentando aos sinais que esse adoecimento traz, né? Então isso é muito cultural, isso é muito, inclusive eu atendo criança e converso muito com as mães sobre isso, vem muito de uma educação tradicional, onde a gente aprende a reprimir o que sentimos. Então eu não posso sentir o medo, eu não posso sentir a raiva, né? Então a nossa proposta dentro desse processo é começar a construir uma educação mais positiva, uma educação mais emocional, desde a infância, né? Onde a gente aprende a acolher esse medo, né? Eu aprendo a lidar com esse medo e não a reprimir. Onde nós nos permitimos sentir, de fato, essas emoções que a gente entende, né?
dentro, inclusive, da abordagem que trabalhamos na Casa Prana, nós entendemos que esse medo ele faz parte de nós e que ele é necessário em muitas situações. Né? A raiva é necessária em muitas situações. Nós só precisamos aprender a lidar e a canalizar, né? A trabalhar a frequência dessa raiva, a frequência dessas emoções, de fato. Com certeza. Qual a dica você dá para quem está assistindo o nosso programa agora, nesse momento que de repente tá passando por uma situação de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo? E para as pessoas também que vivem ao redor dessas pessoas que mudaram de repente o comportamento, o que fazer para identificar que alguém está precisando realmente de ajuda? Sim, uma dica que eu acho importantíssima, né? Muito do que a gente está falando aqui é a gente realmente procurar parar, sentir, né? Se perceber diante da nossa rotina. Uma rotina que muitas vezes ela vai trazer excessos, ela vai trazer muitas pressões, ou no trabalho, ou no estudo, né? Então a nossa mente ela precisa ser esvaziada ali do ontem, do amanhã, das preocupações do amanhã. Nós inclusive estamos fazendo uma campanha na Casa Prana, onde a gente propõe pausa de 10 a 15 minutos durante o dia, né? Em alguns horários, onde a gente convida essas pessoas a pararem um pouco, né? Nesse tempo para praticarem a respiração consciente, né? Então, trabalhar a respiração, procurarem vivências, momentos que vão nos trazer essa atenção plena para o momento presente, né? Trazer a mente para o aqui e agora, certo? E buscar ajuda, né, gente? Buscar ajuda quando preciso, buscar ajuda quando se percebe com algum sinal de adoecimento mental. A gente sabe tanto fazer isso, né, Carla? Em relação ao adoecimento físico, a gente consegue fazer com mais facilidade de olhar para esse adoecimento físico, e em relação ao adoecimento mental, a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir, com certeza. Inclusive, eu tive uma experiência incrível com a minha equipe lá da Secretaria da Mulher, a gente foi lá na Casa Prana, e é incrível, assim, às vezes são pessoas... Eu faço até esse alerta assim aos empresários, às pessoas que têm um grupo de pessoas que trabalham e que muitas vezes têm uma carga muito grande de responsabilidade. A gente tem o Cuidando do Cuidador lá na Secretaria da Mulher, que é justamente olhar para as pessoas que cuidam de outras pessoas, porque muitas vezes a gente acaba pegando um pouco, adoecendo também mentalmente. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, sabe? E a gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas que fazem parte da nossa rotina de vida, seja ela na sua casa, no seu trabalho, no ambiente que você frequenta todos os dias, mas que você percebe que aquela pessoa está precisando daquele cuidado. Cuidar da mente é cuidar da nossa saúde, né? Com certeza, né? E é justamente através desse autocuidado, né, Carla, que a gente consegue cuidar melhor do outro. Nós, enquanto servidores, colaboradores, cuidadores, né, temos que buscar ainda mais, eu acredito, né, esse autocuidado de forma integral, né? A gente traz essa proposta agora no Janeiro Branco de ter esse olhar integral, porque muitas vezes o corpo ele vai trazer esses sinais de adoecimento, né? A relação que existe entre corpo, mente e emoção. E quando vem com tudo. E às vezes a gente realmente não sabe o que fazer, né? Obrigada. Nada. Foi muito bom recebê-la.